Gente, boa noite. A gente está em mais uma semana do nosso projeto Saber, Agir e Evoluir, tá? E o tema dessa semana, a gente vai falar sobre os desafios para a alfabetização online, tá? Continua no mesmo ritmo. Vou chamar os meus colegas, primeiro vou chamar o Daniel aí com o boletim coronavírus. E depois eu chamo a professora Camila com o boletim tecnológico. Vamos começar, Daniel? Vamos lá. Muito bem. Bom, nós temos alguns números relativos à última semana, né? Então, no Brasil, nós temos, na data de hoje, 809.398 casos, com 41.162 óbitos, né? O índice de letalidade ele está em 5,1%. Então, comparando com o resultado da semana passada, o índice de letalidade ele começou a diminuir, né? Então, isso é um bom sinal, ainda que os números continuem altos. Uma coisa importante é que nós estamos agora entrando na época do frio, né? Então, é bastante importante repassar as diferenças que existem entre coronavírus, resfriado e gripe, né? Então, o principal sintoma do coronavírus é a febre, né? E isso é interessante porque os resfriados normalmente não causam febre, né? Já quando se fala em espirros, os espirros eles são bastante comuns nos resfriados, porém gripes e coronavírus eles já não ocorrem, né? E outros dois sintomas que vale a pena ressaltar são a coriza, né, o nariz entupido, né, que ele é comum no resfriado, porém não comum, muito raro no caso do coronavírus. E a falta de ar, né, que em alguns casos de coronavírus, principalmente os casos mais graves, ela aparece, né, e em casos de resfriado e gripe não se tem falta de ar, né? Então, acho que por hoje é isso a respeito do coronavírus. Legal, Daniel. Agora eu vou pedir para a professora Camila, aí, nossa companheira, falar um pouco sobre o boletim tecnológico. Olá, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer por estar aqui novamente com vocês e eu gostaria de apresentar hoje para vocês o Edpuzzle. O Edpuzzle é uma ferramenta 100% gratuita para professores e alunos e faz com que nós consigamos transformar a nossa aula no conteúdo original e diferente. Dentro do aplicativo, você consegue transformar vídeos do YouTube, do TED, do National Geographic em aulas interativas. O professor ele consegue narrar em cima desses vídeos e montar quizzes orais ou em texto para os alunos responderem, e esse aplicativo ele é linkado com o Google Sala de Aula. Então, o aluno ele consegue entrar pelo Google Sala de Aula nesse aplicativo e o professor ele recebe as respostas ao vivo, junto com os alunos, enquanto eles vão realizando as atividades. Eu tenho usado em sala de aula e nós temos nos divertido bastante com isso. Então, por hoje é só. Camila, eu achei interessante, né? Se você... Vou fazer um comentário só. Por exemplo, você tem um professor e esse professor, ele não sabe nada de computador, de internet. Que conselho que você daria para um professor assim, nos tempos de hoje, né, na pandemia? Bom, um conselho que eu daria para o professor é que nesse momento, ainda mais no momento em que estamos vivendo, que a aula é remota e dada pelo computador, o professor ele tem que buscar alternativas e estar em constante estudo para se preparar para esse momento, buscando ferramentas diferentes para enriquecer ainda mais as suas aulas online. Legal. Bom, então agora eu vou apresentar as duas professoras, né? O tema da nossa entrevista de hoje, ele é bem interessante porque a gente pega o ensino infantil. E acredito que tanto eu quanto o Daniel e a Camila, a gente tem uma professora lá do ensino infantil que marcou a gente e a gente não esquece até hoje, né? E eu vou apresentar primeiro a Procíntia, né? A Procíntia tem aí 12 anos, Cíntia, é isso? Isso, correto, 12 anos. 12 anos, você tem magistério, fez o magistério na época, superior Isso. em letras, língua portuguesa, língua inglesa também. Isso, É isso? com língua inglesa e tradução. E ainda por cima aí tem pedagogia também.
Do outro lado, a gente tem a professora Priscila. Se você observar aí, ela tem 22 anos de colégio universitário, muito tempo. Fez magistério, tem formação também em pedagogia, e ela também vai frisar agora na nossa entrevista, porque ela tem cursos extras de alfabetização e letramento, né? A primeira pergunta que eu vou fazer aí para vocês, talvez a Cíntia aí possa nos dar a resposta primeiro, depois a Priscila comenta, como tem sido a evolução do processo de ensino e aprendizado ao longo desses 30 anos de colégio universitário. Bem, boa noite aos professores presentes. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Confesso que fiquei muito feliz, né? E ao mesmo tempo emocionada por poder dividir, né? Lógico que a gente divide vários momentos juntos, a gente se conhece de dentro de sala de professor, hoje a gente se conhece muito mais um pouco online, mas acredito que a gente divide um pouco mais as nossas experiências, acaba sendo muito gratificante. Então, hoje eu vejo assim, que essa parte de mudança que a gente teve que passar, né? Eu acredito que é uma renovação. Querendo ou não, todo ano a gente passa por essa renovação. Eu acredito que quando inicia lá o ano, que nós temos as nossas atribuições, a gente já vem nesse processo de renovação. Porém, agora a gente está passando por uma situação um pouco diferente, né? Mesmo que a todo momento a gente já estava trabalhando com essas aulas híbridas, né? E querendo ou não, a gente tem a tecnologia muito presente, né? Em plataformas, em links, mas a gente tinha o presencial. E aí é uma mudança, né, de comemoração de 30 anos do colégio, uma mudança muito grande, né, uma adaptação muito grande, uma adaptação que muitas vezes para pais, alunos, causa um pouquinho de estresse, um pouco de cansaço, desmotivação. Então, a gente tenta trazer, né, aí eu peço licença aos meus alunos, porque eu estou entrando na casa deles e, ao mesmo tempo, eles também estão entrando na minha casa, né? Então, eu tento manter a mesma rotina. Mas hoje eu vejo de forma bem diferente essa parte do aluno ser o protagonista. Então, hoje meus alunos, mesmo sendo Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, eles se tornaram protagonistas, porque eu cobro deles essa parte de conhecimento, de descoberta. Então, eu deixo de ser aquela professora de 12 anos atrás, né? Então, a gente vai evoluindo. Porque eu até estava lendo alguns artigos dessa mudança. Antigamente, na nossa época, nós éramos que nem bonecos de argila. Nós éramos, né, moldados ali, memorizávamos o conteúdo, né? E ali a gente só conseguia fazer aquilo que estava proposto. A gente não conseguia fazer outra coisa que fugisse da realidade, né? E hoje não. Hoje a gente está fugindo de uma realidade, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando, né, igual o professor apresentou, sobre um vírus, né? Um vírus que a gente não consegue chegar ainda a uma cura, mas ao mesmo tempo a gente está se descobrindo o tempo inteiro. Então eu acredito assim que eu estou trabalhando muito essa aula invertida com os meus alunos, né? Eu gosto muito de metodologias ativas, vocês sabem muito bem disso. Então as aulas invertidas estão sendo muito práticas para mim. Então sempre eu posto um vídeo, um link, uma sugestão, né, de leitura. E aí a gente tem esse retorno, porque eles vão apresentar para mim. Até eu tive uma experiência muito legal para encerrar essa parte de apresentação com os meus alunos do 8º ano. Nós fizemos uma atividade sobre imprensa. E a gente sabe que entra fake news, entra várias situações de notícias, reportagens, e eles ficaram montando um diário durante uma semana. Iniciamos terça-feira passada e encerramos essa terça-feira dessa semana. E aí eles poderiam pesquisar Covid-19, eles entraram muito naquela parte do racismo que foi, né, colocado, não só aqui no nosso país, mas em outro país também, né? Então, as passeatas, a política, e eles foram acompanhando uma semana. Então, foi muito legal, porque eu trabalhei muito com eles essas metodologias ativas, a autonomia dos meus alunos, né, a habilidade de trabalhar em equipe, porque eles tiveram que montar grupos com 3 alunos e fazer chamadas online e conversar entre eles, né, saber respeitar o tempo de cada um, a responsabilidade e o empoderamento deles. Então, assim, foi super legal. Então, eu vejo que essa mudança não é só para o aluno, mas nós, professores, também. Bom, vou pedir para a Priscila agora, né, dar uma comentada. Priscila?
Então, eu queria, antes de mais nada, eu queria comentar um pouquinho sobre a alfabetização ao longo do período do colégio universitário, do ex-colégio Vinícius de Moraes, e mesmo da educação, da alfabetização na educação ao longo do tempo. Eu acho que quando a gente fala de alfabetização, a gente lembra logo já alfabetização e letramento. Qual a diferença entre os dois? A alfabetização é ensinar a criança a ler e a escrever, diferente do letramento. O letramento, você ensina a criança a ler, a escrever e também, mas ela tem que entender o que ela está fazendo. Então, é diferente uma criança alfabetizada do que uma criança letrada. Uma criança letrada, ela entende o que ela fala. Antigamente, vou falar antigamente, há 22 anos, eu fiquei 16 anos como professora do primeiro ano na escola. Então, eu tive uma vivência, os meus primeiros alunos já se formaram no terceiro ano do ensino médio já faz tempo. Fui professora mesmo do meu filho no primeiro ano e a gente pegou essa mudança do ciclo de oitavo ano, onde o ensino fundamental tinha 8 anos e agora o ensino fundamental com 9 anos. Então, nessa mudança, foi muito difícil para os pais aceitarem que o aluno estava no primeiro ano, seria a antiga pré-escola. E eles já achavam que os alunos estavam na primeira série. Então, muitos achavam que tinha que... Ai, mas meu filho está na primeira série. Ele não estava na primeira série. Ele estava no primeiro ano. Então, nos primeiros anos que isso aconteceu, essa mudança, foi bem difícil para os pais entenderem essa mudança de ciclo. Ai, mas e agora? Ele não faz mais pré, então ele entra com 5 para 6 anos no primeiro ano, mas ele vai até o 9º ano. Então, essa mudança foi bem difícil para eles entenderem. Se a gente começa a falar de alfabetização, todo mundo lembra da cartilha, que é o primeiro método de alfabetização, que eu não cheguei. Na escola, quando eu entrei, já não usava a cartilha. Mas quando eu fiz, que nem eu trabalho na escola, mas antes de eu trabalhar na escola, eu fiz o estágio por 1 ano na escola por causa do magistério. E lá tinha a cartilha. E o que era? Apresentava a letra para a criança, depois a família, depois a palavra e depois a frase. Eu acho que todo mundo lembra, né? A babá baba ou bebê baba, né? É a clássica da cartilha. Depois disso, foi o método da fonação, que você ensinava a criança pelo quê? Pela fonética dos sons. Funciona, é um dos métodos que eu particularmente acho que funciona muito bem. A criança entender o som da letra, que a gente fala, que nem a gente fala o L, a palavra L é o nome da letra, mas se a gente for falar é o para juntar. Então, nessa fonação, eles aprendem muito bem. Depois veio o auge do construtivismo. A criança aprendia através da experiência dela, não podia dar nada letrado, não podia apresentar letra, não podia apresentar sílaba, tinha que ser tudo numa forma global. Funciona muito também, porque a criança, nós partimos aí da experiência da criança. É maravilhoso esse método também. Eu deixei aqui uma citação que eu acho muito interessante e eu queria ler essa citação. Foi de um estudioso, ele se chama João Paulo. É assim: é necessário deixar claro que nenhum método não é suficiente para que o processo de alfabetização aconteça. Muito menos ignorar métodos achando que esses não têm validade. O que se deve fazer é unir o que cada um possui e aplicar na prática de sala de aula, de modo que favoreça a aprendizagem das crianças. Então, eu acho que o mais importante na alfabetização é a aprendizagem da criança. Cada um tem o seu ritmo. Nós brincamos, a Cíntia pode até ver, que se não tem o cliquezinho, a gente fala, não tem jeito. Às vezes, esse cliquezinho das crianças no comecinho do primeiro ano. Tem para as crianças que esse cliquezinho vai dar no final do segundo ano. Então, não tem jeito. Você pode apresentar o que for. Se não tiver esse cliquezinho, que cada um tem o seu tempo certo, não tem jeito. Eu queria falar um pouquinho sobre a BNCC, que é a nova Base Nacional Curricular, que eles colocam que hoje a alfabetização tem duração até o final do segundo ano.
que acontecia antes era até o final do 3º ano. Hoje, pela BNCC, é a final do 2º ano. E pela BNCC também, eles querem a utilização exclusiva do método fônico. Então, mas não deixando o construtivismo de lado, mas voltando para o método fônico também. E muito interessante também pela BNCC é o reforço que as crianças têm que ter em casa dos pais e também o que a gente trabalha muito, os estímulos lúdicos, porque sem o lúdico a criança não consegue aprender mesmo. E hoje nós, como a Cíntia falou, nós pelo sistema que nós usamos, nós temos muita parte lúdica. Nós temos o retroprojetor nas salas, que nós podemos usar direto, os jogos, como as professoras dos menores, eles usam bastante os jogos. Isso daí é o essencial para a alfabetização das crianças. Vou chamar a nossa companheira aí, professora Camila. Qual é a pergunta de hoje, Camila? Então, nós falamos um pouquinho sobre a nossa história, né? Esses últimos 30 anos dentro do colégio universitário e como foi sendo formado esse processo de alfabetização. Então, eu gostaria que vocês trouxessem para a gente agora algumas estratégias mais recentes nesse período que nós estamos vivendo no ensino remoto e o que vocês têm usado para obter sucesso dentro ainda da alfabetização nesse nosso novo momento. Alfabetização online ou essas aulas online, o que eu posso colocar? Você tem que ter muito jogo de cintura. É um momento bem difícil para a gente, como nós estamos se adaptando, mas para as crianças também está sendo bem difícil. É bem complicado para uma criança pequena ficar 3, 4 horas em frente ao computador. Estudos mesmo dizem, se a gente procurar em qualquer lugar, que mais de 30 minutos a criança não se concentra na aula. Então, toda hora você tem que ficar mudando o jeito da colocando um vídeo, colocando uma brincadeira, falando uma bobeira para eles distraírem para poder fazer. Eu acho que nunca nada vai substituir o contato entre o professor e o aluno presencial. Às vezes, eu me pego aqui durante a minha aula, querendo mostrar para o aluno aqui no computador, e ele não está me vendo. Eu paro e falo, para, Priscila, ele não está te vendo. Então, esse contato físico, pegar na mão, ajudar, fazer o carinho, eu acho que é o essencial em qualquer parte do estudo, principalmente com os pequenos na parte da alfabetização. Eu comecei essa semana, a começar com as continhas de multiplicação com as crianças. Bem difícil, sabe? Eu queria o contato com eles, mostrar o contato visual com eles, só não era o essencial. Eu queria pegar na mão, corrigir a apostila, ver o erro de cada um. Então, eu acho que esse ensino online com as crianças pequenas é desafiador. Essa é a palavra que a gente pode usar. Antes de continuar, né? A pergunta da Camila, lembrando que a Priscila foi professora do meu filho, né? Meu filho também fez história dentro do colégio durante 5 anos, do 1º ao 5º ano, e é com muito orgulho que ela alfabetizou ele, né? Então, assim, ele lembra com muito carinho, né? Era tão pequenininho, hoje maior do que todos nós, né? Mas vejo, assim, uma evolução muito grande. Fui professora também do Luigi, acho que durante uns 3, 4 anos também. Então, o gostoso dessa história dentro do colégio universitário é essa troca, né? Somos professores, somos mães ali. Mas quando a gente fala de alfabetização, apesar de eu ser professora de língua portuguesa no Fundamental 2, ela não foge tanto. Porque ali dentro eu tenho uma carga muito grande para trabalhar. Eu tenho uma gramática, eu tenho uma ortografia, eu tenho uma literatura, eu tenho gêneros textuais para serem abordados, né? Então, aí eu vejo que aquela sementinha que foi plantada lá no Fundamental 1, ela tem que estar crescendo, né? Ela vai evoluindo a cada passo. E aí, quando eu coloco essa proposta para os meus alunos para que eles escrevam, aí a gente vê que as sementes foram plantadas, né? A criança que ela não tem esse bloqueio de escrever. Então, eu estou trabalhando muito, que eu acho muito importante, a produção oral. Porque a partir do momento que o aluno ele sabe contar, que ele tem uma coerência ao contar, né? Que ele sabe trabalhar essa parte de concordância ao falar, então eu consigo que eles façam o quê? A escrita. Então eles até falam, a gente escreveu além do que foi pedido, né? A gente não
Não trabalhamos apenas como é colocado uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Foi além. Então, assim, a gente tem que trabalhar. E eu sinto, como a Pri fala, eu sinto mesmo sendo um pouco maiores os meus alunos, esse contato de olhar apostila, de olhar caderno, de pegar uma caneta colorida, vamos juntos a encontrar o erro, porque como eles são maiores, eu trabalho essa autonomia. Onde está o erro? Essa concordância está correta, né? Essa ortografia, e aí vem, né, essas descobertas, né, que faz com que, de forma até um pouco divertida para eles, né, eles se autocorrijam. Então, é sua autocorreção, né? Então, eu acredito que mesmo eu trabalhando com o Fundamental 2, do 6º ao 9º, não foge de forma alguma essa alfabetização. Claro que talvez seja uma alfabetização, ela é um pouco mais, vamos dizer assim, complementar, né? Um tempero diferente, né? Então, quando a gente trabalha o gênero textual, está sendo, assim, muito gostoso, porque acho que os temas estão colaborando com tudo que nós estamos passando. Então, a gente está vendo música, a gente está vendo tipos de reportagem, notícia, crônica. Então, HQs, que eu entrei agora com o pessoal do 6º ano, então está muito envolvente. Então, eles trazem para a sala de aula uma reportagem, eles trazem para a sala de aula um gibi que eu gosto de ler, eles criam onomatopeia. Então, isso está sendo bem gostoso. No ano está vendo romance, está vendo pintura. Até essa semana a gente teve um debate sobre beleza versus inteligência. Olha, né, a gente lembra até Gabriel Pensador, Loira Burra, nossa época, né? E aí criou uma polêmica, como ele criou uma música chamada Loira Burra. E aí, claro, né, mostrei para eles porque não estava xingando quem era loira, né? Eu brinquei, falei, eu sou morena por causa disso. E não é, né? Era colocando em geral as mulheres que se preocupavam tanto com a beleza e esqueciam da parte intelectual. Então, foi muito gostoso, porque algumas meninas, assim, acabaram, né, ficando bravas, se revoltaram, e os meninos, né, não teve uma discussão, né, contrariando, mas criticando, né, o compositor, porque ele fez isso, porque ele colocou isso. Então, assim, foi muito legal. Então, acredito, assim, que essa parte de alfabetização dentro da produção escrita e oral está sendo trabalhada, assim, lógico, hoje, né, online, mas sinto muito a falta da correção presencial ali para poder ajudá-los mais. Vamos lá, gente. Então, agora eu vou para a pergunta do meu companheiro. Vamos lá, Daniel. Vamos lá. Então, meninas, né, são característicos da escola os projetos de conscientização, né? Então, que tipos de ideias vocês consideram interessantes para a manutenção dessas campanhas de conscientização, agora trabalhando predominantemente online? Eu vou colocar uma experiência que a gente acabou, né, passando o ano passado. Foram 3 meses que foram trabalhados, né? O mês de setembro, outubro e novembro, né? Então, a gente acabou trabalhando aquela parte das cores, né? Porque era uma forma da gente envolver os alunos do primeiro ao ensino médio, né? E envolver os alunos também nessa participação. Então, o primeiro foi Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. Então, a gente estava no momento onde os alunos estavam vendo, assim, amigos entrando em depressão, né? Reportagens de pessoas que estavam, né, não tendo mais motivação para estudar, para passear, uma desilusão de crianças de 14, 15 anos que tinham um namoradinho e aí se desiludiam e aí tentavam alguma coisa negativa. E aí era o Setembro Amarelo, a gente envolveu uma turma, né, porque era o 8º ano, e distribuímos frases motivadoras por todo o colégio. E um dos lugares que a gente acabou pegando muito foi o banheiro, porque as meninas adoravam entrar no banheiro, tirar foto, selfie, e os meninos também, alguns vaidosos. E a gente colocou na porta, no espelho. Então era motivador, assim, ao olhar o espelho, sorria para a vida. Você já deu um sorriso hoje? Você já abraçou um amigo? Então a gente motivava o aluno a partir do momento que ele entrava ali. E foi muito legal, porque a gente viu um retorno, né? Os cartazes permaneceram durante todo o mês de setembro, e houve um respeito também de todas as turmas. Depois, em seguida, nós fizemos o Outubro Rosa, onde o professor Kelvin também dividiu, né, algumas turmas ali, acompanhou, e ali ele tinha a Mama Amiga, que era mesmo contato ali para saber, né, como que se desenvolvia o câncer de mama.
Então, e dentro desse projeto, dessa campanha, a escola também abraça, né, essa campanha, porque tem a Refema, que são as mulheres de câncer da cidade de Mauá. Então, esse grupo, eles fazem, né, chá para poder arrecadar dinheiro, bingo, almoço, festa. E quando faz pela escola, a escola faz doação de leite em pó, porque às vezes muitas das mulheres não conseguem se alimentar com a comida sólida, então o leite é um dos alimentos que elas conseguem, né, naquele momento. E o lenço, que também foi colocado, né, porque muitas, a gente sabe, né, mulher, o cabelo, né, a gente passando agora nessa quarentena, os branquinhos aparecendo, né, a beleza feminina. Então, muitas acabam perdendo nesse tratamento. Então, o lenço era também uma forma de doação, para elas poderem colocar o lenço ali, colorido, motivá-las. E foi muito legal também. E aí nós encerramos a campanha Outubro Rosa com a participação dos pais. Então, foram colocados cartazes que os alunos apresentaram, que no caso era o 7º ano, e esses cartazes foram colocados na escola. Os pais entravam, viam os cartazes da escola toda rosa, e a gente entregava uma fitinha para cada pai e criança. Então, a gente também já tinha camiseta, porque em outros anos a gente também usou. E o último foi o Novembro Azul, que é a prevenção ao câncer da próstata. E aí, claro, apesar de ser um tema assim, um pouco constrangedor para alguns alunos falarem, tudo, eles respeitaram muito, falaram, compartilharam, tiraram dúvida, e alguns até dividiram alguns momentos, né? Mesmo que não era o câncer de mama ou câncer de próstata, eles falavam de algum momento que a família tinha passado, né, de um tratamento, né, a quimioterapia, a radioterapia, então foi bem envolvente o tema. E um dos projetos que eu trabalhei com o professor Kelvin, que a gente fez no mês de outubro, que era próximo à Semana da Criança, porque a gente sabe que do 1º ao 5º ano tem aquela semana preparada para as crianças, e do 6º ao 9º eles já são moços, não tem, né? Mas se a gente colocar lá a cama elástica, eles vão querer brincar, pular, comer pipoca e algodão doce. E a gente fez o Torta na Cara, envolvendo o pessoal do 7º e 8º, com perguntas de língua portuguesa e ciências. O professor preparou o chantilly lá, colocamos, e foi muito gostoso, porque além de ser desafiador para eles, né, tinha essa brincadeira de levar a torta na cara mesmo, de se lambuzar, mas foi muito gostoso, sendo que na hora que acabou, a primeira coisa que eles perguntaram, Pro, continua quando? Né? Então é uma coisa que eles sempre lembram e falam, Pro, a gente não pode, né, envolver de novo? Então, olha que legal, né? São realidades diferentes, se a gente for falar da sala de aula, né? Língua portuguesa junto com ciências. Então, acredito que também foi um dos projetos, né, dentro dessa parte aí de desenvolvimento e aprendizagem muito bem-vindo. Eu acredito que este ano, o 9º ano, por ser uma turma de formandos, tinham vários projetos, né? Vou citar até alguns. Eles colocaram que queriam um projeto para poder fazer doação de chocolates para creches, né, orfanato, Dia das Mães, fazer, né, doação de produtos de higiene, talvez para aquelas vovós que hoje estão em asilo, né, que um dia foram mães também, né? Então, e a gente acabou sendo abordado nessa situação. Mas eu motivo muito os meus alunos nessa questão. Se tiver como ajudar, né, doando, né, alguns ajudam em igreja, ou às vezes algum amigo ali conhece uma família, com uma doação de cesta básica, uma doação de alimento, porque a gente sabe que, né, pegou de surpresa muitas famílias, né, que infelizmente perderam suas profissões ali, né, perderam seus cargos, e hoje a gente acaba, né, motivando. O presencial não pode ser feito por enquanto, mas estamos ainda confiantes que vamos fazer um Natal feliz na campanha até o final do ano com os nossos alunos. Se eu for falar dos projetos que nós já fizemos, tem milhares de projetos, né? Tem o Círculo do Livro, que é um projeto muito importante, que muitas crianças que a gente tem do 1º ao 5º ano vão sentir falta, estão sentindo falta, alguns, né? Mas a importância da leitura que eles precisam ter. Então, eles levavam toda sexta-feira um livrinho para casa, eles tinham que ler, fazer o reconto. Então, na escola, nós temos vários projetos, mas pensando agora nessa pandemia, eu acho que quando nós voltarmos, nós temos que pensar em projetos
de higiene. Sempre nós falamos, tem que lavar a mão antes do lanche, mas agora eles têm que lavar a mão antes do lanche, depois do lanche, durante o lanche. Durante a aula, o uso do álcool em gel. Então, acho que a gente tem que entrar muito, principalmente com os pequenos, que eles são muito no tato, né? Então, eles adoram fazer piquenique na quadra, sentar em círculo na quadra. E muitos ainda pegava só uma toalhinha e colocava o lanche em cima da toalhinha no chão. Então, isso daqui é coisas que nós vamos ter que renovar com eles. Vamos fazer, que forma a gente vai fazer o piquenique? Como que nós vamos trabalhar essa parte da higiene com as crianças, com os menores? Como que eu vou poder chegar na escola, eu não vou poder abraçar abraçar meu amigo? Então, isso nós temos que pensar bem num projeto que vai aglobar essa parte aqui, que eu acho que vai ser bem complicado. Essa parte da higiene, redobrar a higiene, os cuidados com as crianças quando a gente voltar às aulas. Então, é o que a turma lá dos menores, do primeiro andar, nós vamos pensar muito bem nisso para a gente abordar essa parte aqui. A higiene. Adaptá-los ao novo normal, né, professora? Sim, sim. O que era, eu acho que a gente não pode sair dessa pandemia como nós entramos. Então, vai ter muita coisa. Essa pandemia serviu para a gente pensar em muitos conceitos, né? Bom, agora é uma parte legal, né? Porque a gente entra na finalização da nossa entrevista, né? E a gente acaba traçando os perfis dos professores segundo os alunos, segundo alguém da família, a mãe, o pai, né? E é um mimo para vocês, né? Para saber como vocês são em sala de aula. E aí não tem como fugir, né? Vocês vão ter que fazer aquele comentário a respeito do que o aluno falou. Não tem como fugir disso. A gente está falando com duas professoras aqui que elas adoram dar aula, né? Mas o foco delas mesmo são os pequenininhos, as duas. Eu tive a oportunidade de conversar com a Pro Cíntia também algumas vezes, e a escolha dela sempre, ela optou sempre pelos pequenos e pelo ensino fundamental 2, né? É dela mesmo. E vocês gostam do que faz, né? Então, assim, para mim, para o Daniel, para a Camila, que estamos aqui vendo, todos os professores, desde da primeira entrevista, o nosso aprendizado, está sendo muito, né? Está sendo muito. Só gente boa que aparece. Vocês duas são outras, né? Que estão aparecendo aí no nosso caminho. Vou começar a falar da Cíntia, né? A respeito da Cíntia, vamos lá, olha o que eu puxei. Eles gostam muito da Cíntia, fala que ela é uma mãezona, tá? Fala que ela acredita no aluno. Mesmo se o aluno não acreditar na capacidade dele, eles falam que a Cíntia acredita. Né? Fala que ela tenta ajudar de várias maneiras e achar soluções. Inclusive, ela trata os problemas acadêmicos e os problemas pessoais. Olha só que legal. Vamos lá, Cíntia, você podia comentar a fala desses alunos e pais? Ai, concordo. Acredito que primeiro acabei me emocionando, né? Quando a gente ouve alguém falando, né? Da gente mesmo. Ô, Cíntia, legal. O aluno colocou, eu vou até comentar, né? Eu não ia falar, mas ele colocou. Ele até comentou dessa parte sua que você tem de, sabe, de rir, de ser alegre, né? E ele coloca assim, se a professora fala a palavra ônibus sem acento está errada, certo? Então o aluno colocou lá a palavra ônibus, mas não colocou o acento circunflexo lá no ó. Aí você ainda brinca com eles, então ficaria todo mundo em pé no ônibus. Porque tá errado, a escrita foi errada. Então todo mundo ia andar em pé. Sim. Eu acredito, como você falou, eu acredito, né, na educação. Eu acredito que quando eu fiz o magistério, né, eu só resumindo, eu tenho uma recordação muito grande, né? Do meu pai, onde quer que ele esteja hoje, eu tenho certeza que ele deve estar lembrando disso. Quando eu entrei no ensino médio, aí a gente fazia primeiro médio, segundo, terceiro e quarto do magistério. E quando eu estava no terceiro ano do ensino, né, ensino médio, que era do magistério já, eu estudava num colégio particular, à noite, foi o primeiro, né, fui para o ensino médio estudando à noite, meu pai me levava e me buscava, e quando eu cheguei no terceiro ano, eu fiz uma prova numa faculdade. Fui sem Enem, sem nada, e fiz a prova na faculdade por experiência. E aí eu falei assim, não vou passar. E naquela época, não sei se na época quando aconteceu isso, com vocês também acontecia, a gente saía no jornal, era classificatório. Hoje não tem o classificatório, porque quem é aprovado em ordem alfabética.
e era classificatório. E eu tenho orgulho de falar, mas eu não continuei. E aí, eu lembro que saiu no Diário do Grande ABC e eu tinha passado em 23º em letras. E aí eu fiquei super encantada. Só que daí, na época, meu pai falou, olha, né, particular também você tem a opção. Ou você encerra aqui e sai como curso de ensino médio e faz a faculdade, ou você abre mão né, de ser aprovada e faz até o 4º ano do magistério. E eu abri mão da faculdade e terminei até o 4º ano. Nessa época eu já trabalhava, né? Eu entrei trabalhando na educação infantil. E eu falo abertamente para qualquer professor. Todo professor deveria trabalhar do berçário até onde ele está hoje. Ele tem que ter o contato com a criança desde o início. A fralda, a mamadeira, a chupeta, o trocar, talvez o levar, né, um gorfo na roupa, ficar cheirando azedinho durante o período integral inteiro. E eu passei por tudo isso. Eu passei pela educação infantil, da escola está começando ali, tinha 6 meses, a gente ajudar a pintar a escola, eu ter a chave da escola, porque eu chegava primeiro e ela tinha medo de acontecer alguma coisa, ela falou, Cíntia, abre a escola, entra. Então, assim, foram degraus. E aí, quando eu terminei o 4º ano do magistério, eu passei no ano seguinte e fiz a faculdade, né? E era muito legal, assim, porque tinha uma rotina, né? Eu trabalhava de manhã, à tarde, faculdade à noite, e sempre foi um ritmo de escola. Secretaria da escola eu trabalhei, depois eu trabalhei como auxiliar, minha sala de aula, e aí eu fui ganhando espaço dentro da escola. E aí, quando eu estava entrando na faculdade, eu recebi um convite para ir para uma escola para dar aula para o 2º ano, né? Então, e aí entrou a parte de alfabetização. E eu fiquei no Fundamental 1 durante um bom tempo, né? Fui para o colégio universitário, que antigamente era Vinícius de Moraes, na alfabetização. E depois fui crescendo ali, né? Acompanhando e cheguei aonde estou hoje, né? Passei, sim, já em colégio por coordenação pedagógica, né? Vendo essa visão do professor, como é estar, né? Conhecendo esse outro lado, né? Então, assim, sou apaixonada não só pelo sentido de ser professora, mas de tudo que eu faço. Sou uma mãe coruja, muito, muito, muito coruja mesmo, né? Zelo pelos cuidados com meu filho, das pessoas que estão rodeando ele. E, claro, adoçou ele, está adoçando muito mais a mãe dele, né? É toda chorona. Passei por todas as fases de festa. Então, filho, na festa junina, dançava quadrilha, a mãe chorava do lado de fora, a Priscila sabe disso. Filho apresentava mostra cultural, a mãe chorava. Então, assim, sou apaixonada nisso e vejo muito esse lado pessoal do aluno. Então, eu acredito, assim, que eles não são modelados por mim, como esse bonequinho de argila que eu falei no começo. Eles são desafiados por mim. Eles são colocados para que eu acredite neles a cada dia. Então, quando hoje eu estou numa aula online e o aluno não vem, eu já falo para o outro lá, o que está acontecendo com ele? Você tem notícia dele? E aí é muito gratificante. Então, quando eu abro a janela, eu escuto, oi, Pro, oi, Pro, oi, Pro. Então, são 25 alunos falando, oi, Pro, oi, Pro. E eu, sim, se precisar parar minha aula, eu vou parar para ouvi-los, eu vou parar para ajudar, eu vou parar para dar um abraço, para chorar junto com eles. Então, acredito que a gente envolve essa parte de empatia, né? Igual a Priscila falou, a gente entramos no colégio no começo do ano de uma forma, mas a gente vai retornar de uma forma muito diferente, né? De olhar o mundo de outras formas, até a gente mesmo, né? De valorizar o que nós sabemos hoje, né? Eu gosto muito de ler, leio muito Augusto Cury, Celso Antunes, e ele mostra muito esse lado pessoal da gente, né? Que a gente tem que pensar o que está passando na cabecinha daquele aluno que não entrou na aula. Por que ele não quis entrar? Ah, ele fez birra. Mas será que a birra dele, talvez ele não queria uma motivação para estar ali? Né? Talvez ele não queria um contato diferente. Ele também sente falta. Talvez a escola seja o único espaço que ele tem amigos e a liberdade de correr numa quadra. Porque o espaço dele é dentro de um apartamento. Ou na hora que ele volta para casa, o espaço dele é tomar banho, fazer lição, jantar e assistir um filme para ele poder dormir. Então fica muito pequenininho o mundo que eles estão vivendo hoje. Então, assim, sou mesmo essa professora que vai continuar acreditando, sim, nos meus alunos,
vou continuar acreditando, sim, que aquela sala mais arteira, que deixava a Camila louca, eu ia lá, passava a mão na cabeça e falou, ei, confio em vocês, vamos mudar, né? Vamos acreditar, né? Mesmo que a gente saísse de lá destruída, com alguns alunos, que a gente sabe que é muito difícil hoje, mas a gente sai renovada porque fala, eu consegui 5% mudar, faltam 95%, mas a gente vai trabalhar. Então, eu acredito e eu tento passar isso para os meus amigos, né, para os meus colegas de trabalho, que a gente tem que acreditar, né? Eu tenho muitos amigos que têm filhos pequenos, aí eu até brinco que um dia eles serão meus alunos, né? Vamos acreditar, né? Que é, no caso aí, né, o mesmo filho do Kelvin, né? Quando eu ligo alguma coisa, ele fica falando, eu falo, olha, já está aprendendo, vamos contando história para esse menino, vamos ajudar aí. Então, assim, é muito gostoso ouvir, já que o Theo está se comunicando, né? Então, é muito gostoso. E eu acabo me identificando muito. Eu acho que a gente puxa, né? Então, eu fico muito feliz de saber que, além de ser essa professora que acredita, é essa professora que acolhe também. Bom, então agora a gente vai para a próxima, né? A próxima eu sou até receoso de falar, porque 22 anos perto do que eu sou aqui, né? A gente fica até meio assim, né? Tem uma barreira aqui na minha frente, porque eu sou fanzaço. Aí, o que acontece? Vamos lá. Os seus pais falaram que você tem um jogo de cintura certo. Você sabe ser aquela pessoa que é amigável, que é alegre e sabe dar bronca na hora que tem que dar bronca. Falam que você tem um coração enorme, Priscila. Eles falam que você é atualizada, olha só. Atualizada, competente, ética, não é para qualquer um. Não, E integrada relacionalmente ali com seus alunos. E comenta aí no final que a partir dos episódios práticos que acontecem no cotidiano, você consegue levar tudo isso para a teoria que eles têm que aprender em sala de aula. E aí, o que você tem a me dizer? Nossa, eu agradeço o elogio e eu não sou assim, não. A gente tá junto. Não tem nada de barreira, não. Nós estamos juntos. Eu agradeço a colocação e eu acho que e mesmo que a Cíntia falou, eu sou muito de pegar no colo, de agradar, de quando precisar dar bronca, dou sim bronca, leva bronca, mas eu sou muito de ouvir também. E eu acho que é isso que as crianças estão sentindo falta também. Porque não a minha mesa, mas a mesa do professor é um divã para eles também. Que lá eles vão contar que o pai brigou com a mãe, o que eles estão passando em casa. Então, e nisso, e agora? Como que ele vai me contar alguma coisa se a mãe ou o pai está do lado deles? Então, eu acho que isso é uma carga emocional que nós não sabemos qual vai ser a evolução deles. O que vai trazer de consequência para essas crianças esse momento, essas aulas online? Você acha que eles não estão sentindo a falta, igual a Cíntia falou, de correr na quadra, do convívio que ele tem? O convívio que eles têm com as crianças, com os amigos, é a escola. Impossível ele ter contato com o primo 4 horas e meia por dia. Então, eu acho que eu quero isso nas aulas. Esse contato, essa liberdade que eles têm com os amigos, eles têm também essa liberdade comigo, de me contar o que precisar. Com as mães também eu sou aberta a conversar com as mães no que precisar. Então, eu fico muito feliz com a colocação deles. Bom, gente, então para finalizar, todo vídeo no final a gente tenta ter uma maneira diferente aí, né? Para chamar a atenção aí de quem está nos assistindo. E eu vou finalizar esse vídeo com uma frase, né? Uma frase de Henry Brooks, que ele fala sobre o professor do ensino infantil, né? Então, o que ele fala? Ele fala que o professor do ensino infantil, ele afeta a eternidade. Olha só que legal. É impossível dizer até onde o professor consegue influenciar as suas gerações, né? E como resposta a essa frase, eu vou dizer, estou eu aqui, o Daniel, a Priscila, a Cíntia, a Procamila, todos nós fomos influenciados por algum professor, né? Queria agradecer, então, a presença dos meus companheiros, da Procamila, do Pro Daniel, e também, né, agradecer as nossas convidadas aí que a gente aprendeu muito hoje, professora Priscila e a professora Cíntia. Obrigado mesmo. Até. Obrigada.